Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nas últimas semanas vimos notícias circulando na internet falando que o Monte das Oliveiras está se rachando, que ele está se abrindo. Mas será que isto é realmente verdade? Hoje nós viemos ao Monte das Oliveiras para ver com os nossos próprios olhos o que realmente está acontecendo neste lugar e qual a conexão destes fenômenos com o cumprimento de profecias bíblicas e a volta de Jesus. Descobriremos também o que os cientistas têm a falar sobre estes futuros fenômenos. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar entendendo o que a Bíblia nos ensina sobre a abertura do Monte das Oliveiras. Há uma profecia importantíssima em Zacarias 14 que fala que o Monte das Oliveiras irá se rachar. E vamos ouvi-la agora. Eis que vem o dia do Senhor. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque este vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre o dia e a noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Assim acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Como ouvimos, a profecia fala que o monte irá se rasgar de leste a oeste, que é exatamente esta direção, e que a metade do monte irá em direção ao sul e a outra metade em direção ao norte, e exatamente aqui no meio se abrirá um grande vale. Realmente, esses versículos falam de um momento muito grandioso e quase apocalíptico. Mas a pergunta é por que justamente ele vai acontecer aqui no Monte das Oliveiras? Se nós olhamos em volta da cidade antiga de Jerusalém, há muitos montes. A própria Bíblia nos fala, Yerushalayim Arim Savivla, quer dizer que Jerusalém está rodeada de montanhas. Então, por que esta profecia fala que justamente de todos os montes, o Monte das Oliveiras foi escolhido para se abrir? Isto porque o Monte das Oliveiras está ligado a duas profecias muito importantes. A primeira delas relacionada ao portão dourado, que vemos aqui na nossa frente. O portão por onde Jesus entrou no domingo da entrada triunfal e onde a profecia de Ezequiel fala que é pelo mesmo local que a glória de Deus irá voltar. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor,
entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. E devido a essa profecia, a volta de Jesus está relacionada à entrada dele direto pelo portão dourado, que vocês podem ver que era o único dos portões de todo o complexo do Templo de Jerusalém que dava diretamente em direção ao Monte das Oliveiras. E a segunda profecia relacionada a este local que nós precisamos falar, ela fica bem próxima de nós, então venham comigo caminhar. Como vocês viram, fizemos uma caminhada não muito longa do mirante para cá e já chegamos num dos locais mais importantes do Monte das Oliveiras. Venham conhecer. Esta é a Capela da Ascensão, o local de onde Jesus subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição. E esta é uma tradição que vem desde os primeiros cristãos da Terra Santa. Muito antes mesmo da construção dessa capela, temos registros de uma peregrina cristã de nome Igéria, que visita este local em 384 e conta como o lugar era aberto e descampado na sua época, mas sim era um local de celebração e louvor a Jesus e a sua ascensão. E não muito depois disso, uma cristã chamada Poimênia ajuda na construção da primeira igreja neste local, uma igreja bizantina. E os restos dessa igreja podemos ver aqui até os dias de hoje. Mas a parte mais importante deste complexo é, sem dúvida nenhuma, a sua parte central, que na construção original era aberta aos céus. E claro, o local da ascensão de Jesus faz muito sentido que seja realmente aberto, porém hoje em dia ele é fechado. Podemos ver que aqui há uma rocha original, que ela está protegida desde os tempos bizantinos, desde os tempos antigos. Podemos ver claramente que ela é parte dessa colina, desse cume descampado que também Igéria nos conta. E a tradição fala que é exatamente este local de onde Jesus sobe aos céus. A pergunta é: o que tudo isto tem a ver com as profecias futuras? E para isso nós precisamos ler o livro de Atos. O livro de Atos nos conta sobre a ascensão de Jesus e nos conta que da mesma maneira com que ele subiu, ele voltará. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Devido a esta profecia de Atos 1, que Jesus foi e voltará da mesma maneira, acredita-se que este local é o local da ascensão de Jesus e também o local de sua futura volta. E fala inclusive que os seus discípulos voltam a Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras. E por isso, com a volta de Jesus, ele pode daqui ir caminhando em direção ao Portão Dourado através do Monte das Oliveiras, conectando essas 3 profecias. E esta caminhada em direção ao Portão Dourado nós faremos juntos também agora.
A vista daqui é realmente de tirar o fôlego, é algo espetacular. E podemos ver também aqui o caminho que nós vamos fazer. Nós vamos começar aqui a nossa descida em direção ao Portão Dourado. E durante a nossa descida, vamos procurar as famosas rachaduras que tanto se falam na internet, as provas físicas que o Monte das Oliveiras está ou não se abrindo. Não há nada como caminhar aqui em Jerusalém e ver a realidade bíblica com os nossos próprios olhos. E se vocês estão planejando uma viagem para Israel ou para outro destino internacional, eu tenho uma dica mais que especial para dar a vocês. Abram uma conta Nômade. Eles são uma conta internacional em dólares, aceita mundialmente. E eles ajudam vocês a viajarem de uma maneira muito mais prática, segura e principalmente econômica, com funções como alerta do dólar e câmbio automático. E a Nômade transforma a viagem de vocês em ainda mais maravilhosa desde o início, pois vocês recebem acesso à sala VIP da Nômade no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Está realmente valendo muito a pena, então aproveitem o QR Code que está aqui na tela ou o link que está na descrição, baixem o aplicativo e usem o cupom ALINE40 para receber até $40 de cashback na primeira compra de dólares de vocês. Então aproveitem agora, e enquanto isso nós seguimos juntos descendo o Monte das Oliveiras. Vemos aqui um grande cemitério judaico. Este cemitério tem 3.000 anos e continua em funcionamento. Os sepulcros aqui na área superior são os mais novos e quanto mais para baixo nós vamos chegando, mais antigos eles são. Nós temos aqui sepulcros de personagens bíblicos como Zacarias, Ageu, Malaquias, uma das esposas do rei Salomão, que era a filha do faraó, e tantas outras pessoas que mudaram a história de Israel e da Bíblia. A pergunta é: por que pegar um local tão privilegiado, com uma vista espetacular, a vista mais bonita de toda Jerusalém, e transformá-la em um cemitério? Tudo isso também está relacionado às profecias bíblicas. Segundo a interpretação judaica desta mesma profecia de Zacarias, se o Messias tem que vir pelo Monte das Oliveiras e ele trará os santos consigo, ele irá ressuscitar os mortos, a crença judaica diz que os primeiros mortos a serem ressuscitados são aqueles que estão enterrados aqui. E por isso muitos milhares de pessoas estão enterradas aqui e esperando para este dia chegar. Olhando, nós vemos o que parecem essas rachaduras no chão, que nos ajudam a entender um pouco melhor a geografia bíblica, a geografia desta profecia. E como Zacarias diz, quando os pés se colocarem sobre o Monte das Oliveiras, ele será fendido de leste a oeste, e o monte se abrirá no meio, metade para o sul e metade para o norte. E exatamente aqui na minha frente, nós vemos o quê? O Portão Dourado. Então nós vemos a conexão direta do local da ascensão, volta, e é todo este caminho que será um grande vale até a entrada no Portão Dourado. A profecia é muito clara sobre o fato de que o Monte das Oliveiras irá literalmente se rachar. E quando nós caminhamos aqui, nós vemos essas rachaduras, vemos até mesmo buracos aqui pelo caminho, e nós vemos na internet várias pessoas alegando a conexão de tudo isso
com o cumprimento desta profecia. Porém, infelizmente, os especialistas acreditam que isto aqui não tem nada a ver com terremotos ou com movimentos de terra ou abertura do Monte das Oliveiras, e sim, isto aqui é simplesmente a manutenção precária que foi feita aqui no Monte das Oliveiras, principalmente nestes últimos anos que nós tivemos a pandemia e a guerra em Israel. Então não há nenhuma fissura profunda que está causando isso sobre a superfície, e sim, isso aqui é a má manutenção do asfalto. Porém, este não é o fim da profecia de Zacarias, bem pelo contrário. O que os especialistas descobriram aqui nas últimas décadas realmente é surpreendente, e nós vamos descer e ver a ciência por trás da grande abertura do Monte das Oliveiras. A principal teoria que fala da abertura do Monte das Oliveiras fala que isso acontecerá através de um grande terremoto e não uma abertura ao passar do tempo através de pequenas rachaduras. Se acredita que isso será realmente de uma maneira repentina e violenta, através de um grande fenômeno geológico. E o que os cientistas têm a dizer sobre esta teoria? Os cientistas nos anos 80 fizeram aqui análises de solo e o resultado é surpreendente. O grande Monte das Oliveiras que sobe aqui nessa lateral, todo este grande monte, é formado de que tipo de rocha? De giz. Imaginem este monte gigantesco todo feito de giz. Isso quer dizer que o Monte das Oliveiras é formado por rochas fracas e instáveis. O giz é uma rocha muito macia, facilmente erodida e que perde boa parte de sua resistência quando está molhada. E o monte é formado por duas camadas de giz. A camada inferior se chama Kaakule, que é um giz relativamente duro e mais resistente. E a camada superior se chama Menucha, e ela é formada por um giz muito macio e ela é a maior parte do monte. E entre essas duas camadas existe um material perigosíssimo, um giz do tipo marli, que ele é super plástico, muito frágil e fraco. Ele inclusive se torna 4 vezes mais fraco quando molhado. O comportamento dele é muito parecido com o de uma argila. E por isso a conclusão dos cientistas é que o Monte das Oliveiras ele é instável por natureza. E eu vou deixar, pessoal, toda a pesquisa completa em inglês dos cientistas linkada aqui na descrição, se vocês quiserem ler por vocês mesmos. E é realmente algo surpreendente que este grande monte, que se alça mais de 750 metros acima do nível do mar, ele é feito dessa maneira tão frágil. E nos chama mais atenção ainda o contraste do Monte das Oliveiras com a cidade velha de Jerusalém, que está aqui na nossa frente. A cidade foi construída sobre todo o monte, que é feito de um calcário que é extremamente duro e resistente, e ele é muito mais resistente a terremotos. Por isso, segundo os artigos científicos, é plausível que caso aconteça um grande terremoto, haja um grande dano ao Monte das Oliveiras. Enquanto isso, a cidade velha pode continuar intacta. Mas qual a probabilidade de haver aqui em Jerusalém um grande terremoto? E a resposta é muito grande, pois segundo outras pesquisas científicas, nós estamos muito perto de falhas tectônicas. Há uma gigantesca falha tectônica em toda a região do Mar Morto, a aproximadamente 30 quilômetros de onde nós estamos. Mas mais surpreendente que isto é que desta falha tectônica sai uma falha menor nesta direção,
Há uma falha de direção leste a oeste que passa exatamente um pouco ao sul do Monte das Oliveiras, como nós podemos ver nesse mapa. Nele está demarcado o Monte das Oliveiras e esta linha preta é esta falha tectônica. Vamos deixar bem claro que ela não passa no meio do Monte das Oliveiras, mas ela passa muito próximo e ela tem orientação leste-oeste, como a profecia falava. E eu quero que vocês vejam algo a mais nesse mapa. Vejam as suas cores. As diferentes cores representam os diferentes graus de estabilidade do solo e das encostas. E se nós olhamos o Monte das Oliveiras, todo ele está marcado em vermelho. As áreas em vermelho representam risco máximo durante atividades sísmicas. Então, qual é a realidade sobre a abertura do Monte das Oliveiras? Ele realmente está se rachando neste momento? E a resposta é não. Nós não temos nenhuma indicação aqui geológica do rompimento do monte, nada que indique o cumprimento desta profecia neste momento. Mas nós conhecemos a Bíblia e nós sabemos que este dia chegará. E sim, os cientistas chegaram à conclusão que isto é muito plausível, que sim pode acontecer aqui um grande terremoto, que o Monte das Oliveiras é especialmente propício a sofrer terremotos e no caso de sim haver um terremoto, ele pode se partir, mas não a Cidade Velha. E assim nós realmente vemos como a Bíblia nos conta sobre o futuro deste lugar. E quem sabe um dia no futuro eu também possa vir aqui mostrar para vocês este novo vale que se abrirá neste local e a reabertura do Portão Dourado. Mas por enquanto este dia ainda não chegou, mas aqui seguimos em Jerusalém esperando este grande dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e nos vemos na semana que vem.